A paz de Deus, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Irmão Isaac aqui, ancião da CCA Limeira, né? Irmãos, hoje eu gostaria de falar um assunto com os irmãos que teve bastante em pauta esses dias, que é sobre o que o Papa fez, né? O Papa falou uma parte aí sobre os homossexuais e gerou bastante repercussão, né? Que gente falando que ele aprovou o casamento homossexual e tudo mais. Tem nada a ver com o nosso ministério, irmão, mas achei por bem falar alguma coisa, né? E eu vi a entrevista que ele fez, né, irmãos? Eu vi a entrevista que ele fez. E eu falo para os irmãos, o que ele falou, não é aceitando o casamento, né, avalizando o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Não. O que ele falou é a realidade, né? Tem muitas pessoas, independente de religião agora, né? Vamos falar daquelas pessoas que nem vão na igreja, né? E moram e têm um relacionamento homoafetivo. Primeiro, deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Não concordo com a prática, não avalizo a prática. Segundo a palavra, é pecado, né? Então, tudo isso, a posição é essa. Segundo a palavra, é pecado, né? E está lá na Bíblia, não tem como negar. Porém, a gente temos que ser racional, irmãos. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Daniel, segundo a palavra, ele governava 40 províncias, se não me engano. 40, né? Vamos supor, 40 cidades. E eram cidades que eram um reino que não era dele, não era o reino de Israel, né? Era na Babilônia. E ele governava 40 cidades. Então você pensa bem, será que ele governava essa cidade segundo as leis que ele aprendeu, né, como judeu, ou segundo as leis daquele povo? E ele servia a Deus. Ele era entre ele e Deus. Ele servia a Deus, mas ele era governante de um povo, né? Então ele não podia pôr sobre aquele povo o que ele acreditava, porque era um povo estrangeiro, né? Porém, Deus tomou uns caminhos, segundo o que nós sabemos, né, na palavra, e mostrou para aquele povo que o Deus que Daniel servia era o Deus verdadeiro, mas através do testemunho dele, né, da perseverança dele, não que ele impôs. Então, o que eu quero falar? Por que eu falei isso para os irmãos agora? O que o Papa falou, né, ele disse assim, precisa ter uma regulamentação da união desse povo. E é verdade, irmãos, né? Não estou falando agora no âmbito espiritual, estou falando no âmbito material agora. Presta atenção, né? Quando um homem ou mulher casa, eles conseguem as coisas, eles têm a lei amparando para que, se eles vir a separar, que cada um fique com um pouco, né? Tem a pensão, no caso, para quem fica com os filhos e tal, a lei ampara. Este povo, né, eles precisam, querendo ou não, irmãos, eles se unem, né, entre si. Não estou trazendo agora em frente a palavra, estou falando no âmbito material, terreno, né? Eles se unem entre si e muitos vivem com eles vários anos entre eles e conseguem as coisas, né, e trabalham e conseguem casa, carro, as coisas. Então eles precisam ter um amparo da lei para a vida deles. Para caso se vir a separar, a lei também ampará-los, porque são seres humanos, são nossos irmãos, né? São o nosso próximo, é o nosso próximo. E aí eu vi muita gente falando que o Papa tá louco, o Papa isso, aquilo. Eu não concordo com as coisas que o Papa fala.
né? Muitas coisas que ele fala eu não concordo. Mas, irmão, nisso ele foi sincero, né? E ele foi certo, né? Ah, precisa haver um amparo da lei. Aprenda, nem tudo gira em volta da palavra, irmãos, aqui nessa terra. Um exemplo, nós somos servos de Deus, servimos a Deus, né? Mas nós vivemos aonde? No mundo onde tem muitas pessoas que não servem a Deus. E muitos daqueles que estão à frente da cidade, do bairro, do Senado, e essas partes, eles não temem a Deus, ou não servem a Deus, né? Então, assim, e assim como Daniel, sendo judeu, ele governou 40 províncias, num reino que não era dele, era longe da casa dele, ele era escravo, e mesmo assim ele governou e foi feliz, teve sucesso no governo dele, né? Eu tenho certeza que ele não tentou colocar naquelas províncias o que ele tinha aprendido. Pelo contrário, né? A palavra diz que ele é que orava 3 vezes ao dia, servia a Deus, né? Fugia da aparência do mal, né? Então, e através do testemunho dele que as coisas veio acontecer, né? Então, assim, o que eu estou comentando com os irmãos não tem a ver com a obra, nem nada, mas chega uma hora, irmãos, que a gente já falou muitas coisas sobre a obra, né? Então, e é uma coisa que repercutiu e o povo ficou falando, algumas pessoas me perguntaram também, né? Irmãos, a prática pela palavra é errado. Só que o ser humano está ali, né? O ser humano está ali. Eles se unem, vivem uns com os outros, e quando separar? Eles têm que ter um amparo da lei, né? Eles têm que ter. Não estou falando que o Estado vai falar o que é casamento, o que deixa de ser. Para mim, casamento é a união do homem em uma mulher que vai gerar, né, a continuidade da espécie humana. Entendeu? Porém, o fato deles querer se juntar, né, querer ficar um com o outro, ter uma união, então entre homem e mulher ter união estável. União estável não é casamento, né? É união estável, que eles vivem junto, né? E está estabilizado junto, e eles também. É uma união estável, né? E o que acontece? Tem que ter esse amparo, caso eles venham separar, ter, né, o amparo da lei para cada um ter a sua parte e ninguém ficar desfavorecido. É isso que eu estou falando, né, irmãos? Agora, quando se trata da igreja, da palavra, a história é outra, né? Ah, o casamento, eu não sou a favor, não sou a favor do casamento, como casamento mesmo, não sou a favor, né? Mas a gente temos que pensar neles, os seres humanos que são, né? O nosso próximo são, nós temos que pensar nessa parte, né? E não podemos ser leigos, é porque tá fora daqui, então, irmão, nós temos que ponderar todas as coisas, né? Às vezes você que é do ministério está me assistindo agora, chegar alguém assim na sua igreja, você vai expulsar? Você não vai. Receba com amor e carinho, né? E a palavra diz assim, ó, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém, você não convence ninguém. Tem muito homem, às vezes, que acha que ele que convence, né, do pecado, né? Tirando a liberdade, fazendo isso aqui, convence nada, né? Coitado. Não, é um comedor de feijão e acha que é tanta coisa, por causa de um pouquinho assim de poder que tem, né? Mas nessa parte aí, irmãos, o que o Papa falou, eu vi bem, né? Eu vi a entrevista dele, e tem que ter, sim, alguma coisa para que eles tenham, né? Naturalmente, eu estou falando, né? Nada espiritual, estou falando
naturalmente para que eles tenham esse amparo da lei, né? Porque afinal nós não somos do mundo, mas nós vivemos aqui, né? E nós vivemos aqui com aquele ateu, com aquele que tem outra fé, né? Com todos. E nós ainda vivemos num país laico, né? Que não tem uma religião própria dele, né? Estabelecida, mas pelo contrário, tem várias religiões, né? Tem religião de matriz africana, budista e tudo mais, né? Então, assim, nós temos que saber que tem que englobar a todos. Quando parte para a parte espiritual, né? Não negaremos a palavra, não negaremos a fé, né? Pela vida ou pela morte. Ficaremos firmes no que diz a palavra, né? O que diz a palavra, nós iremos pregar. Agora temos que ter consciência e não ser uns crentes alienados, né? Uns crentes alienados, porque tem crente que você não consegue nem ficar perto dele, por causa ele é completamente alienado. E tão alienado que as coisas que ele fala, se você enquadrar aqui dentro, ele fica fora de esquadro. Né? Ele é meio fora de prumo da palavra, mas é o crente, a crente, né? Então, assim, temos que fazer as coisas dentro da palavra. Aqui diz para amar o nosso próximo? Diz. Diz para não compactuar com o pecado? Diz também. Então, nós vamos amar o nosso próximo? Vamos. E não compactuar com o pecado dele, né? Isso, então nós vamos avisá-lo do pecado, nós vamos avisá-lo, mas nós vamos amá-lo, né? Ou amá-la, seja quem for, os irmãos, entendeu? Se é por bem conversar isso com os irmãos hoje, né? Deixa aí embaixo a opinião com respeito, irmão, pelo amor de Deus. Tem um povo que não é convertido, não é crente não, né? Tem um povo que não é crente. Ai, Jesus, tem um povo que é só Deus vai ter misericórdia, mas tá bom, né? Tá bom, a gente ama eles também, essas provas, né? Mas tamo aí, irmãos, e assistiu até agora, inscreve aí no canal, né? Inscreve no canal, deixa o like aí e comenta alguma coisa pra nós aí, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos, fiquem com Deus.